Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição de hoje, segunda edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre Fernando Diniz, vamos falar sobre um zagueiro angolano que passou a seguir o Vasco no Instagram. Será que tem alguma coisa aí? A gente vai conversar sobre isso. Vamos falar sobre o jogo de amanhã pela Copa Sul-Americana, Vasco e Puerto Cabello. Hoje tem jogo pelo grupo do Vasco, né, na Copa Sul-Americana também. Vai ser assunto aqui. Enfim, tem também a Copa do Brasil Sub-17. O Vascão jogou hoje a decisão contra o Bahia. Enfim, tem bastante coisa aqui pra gente conversar. O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. E vou começar esse vídeo aqui com um recado para você que vai a Buenos Aires para a partida entre Vasco e Lanús. Se você ainda não sabe como vai de Buenos Aires até o estádio de La Fortaleza, o estádio do Lanús, eu recomendo para você a BRAR Transportes. O link está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Compre através de lá o seu transfer. Tá cerca de R$160 ida e volta. E aí você pode pensar, caramba, R$160 só para ir pro jogo e voltar? Cara, te garanto que vai sair mais barato do que você ir de Uber ou de táxi, porque é 40 minutos de Buenos Aires, o estádio do Lanús, então é uma distância considerável. O Uber, voltando de jogo, estádio cheio, vai estar caro, vai estar dinâmico, o taxista vai querer passar a gente para trás, né, porque é turista. Então, melhor garantir, não trocar o certo pelo duvidoso, já garantir logo a sua compra. O link está aqui na descrição. Você vai e volta nesse transfer da BRAR com segurança, com escolta policial. Tamo junto? O link está aqui na descrição desse vídeo. Bom, vamos começar falando exatamente sobre Copa Sul-Americana, né? O Vasco vai enfrentar amanhã a equipe do Puerto Cabello e a Conmebol divulgou hoje os uniformes, né, de Vasco e Puerto Cabello para essa partida. O Vasco vai jogar de preto amanhã. Tá aparecendo na sua tela, Léo Jardim com a camisa azul, o árbitro também com a camisa azul, né? Meio que confundindo um pouco ali com a camisa que o Léo Jardim vai usar. O Vasco de camisa preta, calção branco, o Puerto Cabello da Venezuela com a sua camisa laranja e azul listrado, né? O goleiro joga com verde fluorescente. Ainda falando de Copa Sul-Americana, hoje tem jogo pelo grupo do Vasco. O Melgar e o Lanús vão medir forças nessa terça-feira, em partida pela Copa Sul-Americana. O jogo acontece 11h30 da noite, horário aqui do Brasil, com transmissão da ESPN 4. O Melgar, na última partida pelo Campeonato Peruano, empatou em 1-1 com o Comerciantes Unidos, e o Lanús perdeu de 1-0 com o Atlético Tucumã no torneio Apertura. Então, Melgar e Lanús se enfrentam hoje. Um empatezinho seria o melhor resultado. Mas eu acho que o mais complicado talvez seria o Melgar ganhando, né? O Melgar ganhando joga uma pressão a mais no Vasco. Se o Lanús ganhar, o Lanús já, enfim, vai se isolando lá na frente e deixa o Melgar para baixo, né? E aí o Vasco e Lanús depois duela na Argentina para ver quem classifica em primeiro, quem classifica em segundo. Então acho que hoje o ideal é o Melgar não vencer, mas lá na altitude arrisco a dizer que o Melgar é a equipe favorita nesse jogo contra o Vasco da Gama. Bom, vamos falar agora aqui sobre a demissão do segurança Betinho, né? O jornalista Lucas Pedrosa publicou hoje que no dia de hoje, terça-feira, o Vasco comunicou, né, o desligamento do segurança Betinho após o caso de agressão a um torcedor do Vasco na cidade de Brasília. Isso repercutiu bastante, pegou muito mal, né? Pegou muito mal para a instituição, pegou muito mal pro Betinho e, enfim, era fato que isso ia acontecer, que esse desligamento ia acontecer. Então o Vasco demitiu o segurança que agrediu um torcedor em Brasília no sábado passado, na chegada da delegação ao hotel, né, para antes ali da partida contra o Palmeiras pelo Brasileirão. Roberto Barbosa, o Betinho, não faz mais parte do quadro de funcionários do Vasco da Gama. No sábado, dia do ocorrido, o Vasco se manifestou informando o afastamento de segurança para uma apuração rigorosa do caso
e agora o Vasco confirma o desligamento, né, do segurança. Não faz mais parte aí do quadro de funcionários do Vasco da Gama. Bom, vamos falar agora aqui sobre Fernando Diniz. Lucas Pedrosa traz informação sobre Fernando Diniz, né? O Vasco segue negociando a pedida salarial, né, do Fernando Diniz. Segundo Pedrosa, Diniz pediu ali uma proposta acima de 1 milhão. O Vasco não vai pagar esse valor e o Vasco está tentando reduzir a pedida, né, do Fernando Diniz. Confira a informação do Lucas Pedrosa. Nada mudou, tá? As conversas continuam. Ele realmente fez uma pedida acima de R$1 milhão. Podemos colocar assim, o Vasco não vai pagar acima de R$1 milhão, está tentando reduzir essa pedida do Fernando Diniz, que já aceitou o projeto, já o Vasco também quer o Fernando Diniz, continua sendo o plano A. Você pagaria R$1 milhão? R$1 milhão cravado depende do acordo para a saída dele. Porque uma das coisas que mais oneram o clube hoje é quando você demite um treinador e você tem uma multa rescisória gigante para pagar. Vou dar um exemplo aqui. O Carille, sabe quanto é que foi a multa rescisória do Carille? R$500 mil. Isso no futebol não é nada. É verdade. Em comparação, por exemplo, Pedro Caixinha está cobrando o Santos na FIFA, cerca de R$15 milhões. O Vasco não pode se dar o luxo de demitir um treinador e ter que pagar R$15 milhões. Sim. Então, assim, eu acho que pagaria R$1 milhão ao Diniz? Talvez sim. Mas eu faria uma multa rescisória de acordo com o tempo de contrato? Não. Tá aí, né? Tá demorando essa situação do Fernando Diniz, hein? Tá demorando. Nada do Vasco anunciar o seu novo treinador. Agora, vamos falar sobre um zagueiro angolano. O Vasco já tem um atacante angolano, né? O Lloyd Augusto. E hoje o companheiro jornalista Matheus Gilbert publicou que o zagueiro titular da seleção de Angola, o Kialanda Gaspar, seguiu o Vasco no Instagram. Ele foi um dos melhores zagueiros do Campeonato Português na temporada 23-24. Foi comprado pelo Lecce, da primeira divisão da Itália, e vem fazendo bons jogos por lá também. Ele tem 27 anos de idade e do nada seguiu o Vasco aí no Instagram. Será que tem alguma ligação, assim, tal, alguma negociação? Acredito que não, né? Ele deve ter seguido o Vasco ali por conta do Lloyd Augusto, um zagueiro de seleção que está jogando numa liga forte, que é a Liga Italiana. Então, acredito eu que não tem nada com o Vasco, não. E pela Copa do Brasil Sub-17, o Vasco foi campeão. O Vasco derrotou o Bahia nos pênaltis, lá no Estádio Luso Brasileiro, da Ilha do Governador, e levantou a taça, né? Parabéns para a molecada do Sub-17. O jogo foi bastante truncado, né? Ficou 2-2 no tempo normal. O Vasco abriu 2-0, mas tem um jogador expulso. Aí o Bahia foi buscar esse empate, mas nos pênaltis o Vasco conseguiu levantar essa taça, mais uma taça para o Gigante da Colina. Parabéns aí à molecada do Sub-17, campeão da Copa do Brasil, o nosso Vasco da Gama. Vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!